Vezes é tão difícil cantar uma oração, falar de tudo que sinto, abrir o meu coração. Aos amigos de luz peço inspiração, pois ainda sou tão pequeno, estou tão preso ao chão. Mesmo assim vou tentando pedir a Deus proteção, pedir a Deus pelo mundo apenas numa canção. Apenas numa canção que todos podem cantar. Vou pedindo a Jesus, venha nos abençoar. Apenas numa canção que todos podem cantar. Vou pedindo a Jesus, venha nos abençoar. Esperança e alegria, paciência na dor. Eu imploro a Deus nosso Senhor. Momentos de paz, instantes de luz, sinto dentro de mim quando oro a Jesus. Espero ter atingido toda a minha intenção de fazer uma prece apenas numa canção. Apenas numa canção que todos podem cantar. Vou pedindo a Jesus, venha nos abençoar. Apenas numa canção que todos podem cantar. Vou pedindo a Jesus, venha nos abençoar. Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, João. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Muito bem, pessoal. É um prazer ter vocês aqui de novo no canal do Samaritano no YouTube para mais o estudo do Evangelho. Hoje, como vocês estão vendo, nós estamos recebendo mais uma vez aqui o nosso companheiro João, da nossa querida Cerqueira César. E vocês viram aí que hoje nós começamos com música de novo, com o nosso companheiro Jaguar, que estava com problemas de horário com o trabalho dele para participar das lives. Aí nós tomamos a iniciativa de fazer uma gravação e temos aí para continuarmos a desfrutar da música do Jaguar aqui nas nossas reuniões. Queridos, então essa daí foi uma gravação, é lógico, o Jaguar deixou gravado para a gente aqui 5 músicas.
E essas 5 músicas, viu, João, nós vamos deixar disponível aqui no canal do Samaritano Ótimo. para quem quiser ouvir em outros horários. Eu vou carregar esses vídeos ao longo da semana. E aí, Sim. quem quiser ouvir mais Jaguar, aí vai ter aí várias músicas dele aí que ele gravou e vai continuar gravando. Assim, nos horários que a gente tiver possibilidade, a gente vai gravando e vai colocando essas músicas aí que são sempre gostosas de ouvir, né? Maravilhoso. João, vamos começar então, meu irmão. Quer fazer uma prece de abertura para a gente? Vamos. Então, Convido a todos os nossos irmãos que levem o pensamento a Deus, abrindo o coração a Jesus. Que nesse momento possamos entrar em sintonia com os nossos irmãos espirituais, para que ao longo de todo esse nosso encontro, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, entendimento, para que as verdades do Cristo penetrem a nossa mente e alcancem o nosso coração, nos concedendo a força necessária para que possamos colocar em prática os ensinamentos do Cristo e encontrar o caminho para a felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, primeiramente, uma ótima noite a todos. Agradeço mais uma vez ao Marcelo, à Associação Espírito Bom Samaritano, pela oportunidade. E hoje nos coube iniciar o capítulo 12, Amai vossos inimigos. Kardec, em sua extraordinária lucidez, mais uma vez nos surpreende, colocando o capítulo Amai vossos inimigos, logo após uma análise completa e profunda do amar ao próximo como a si mesmo se ama. Se Jesus nos proporcionou a orientação de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e essa seria a lei e os profetas, ou seja, o único caminho para encontrar Deus é através do amor, talvez o amar vossos inimigos seja o ápice dessa orientação. O capítulo inicia, como todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, com uma passagem evangélica de Mateus, em que Jesus diz: ouviste o que foi dito, amarai vossos amigos e odiarai vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, tratai bem aqueles que vos injuriam e orai por aqueles que vos perseguem. Porque se amar apenas aqueles que vos amam, que mérito tereis? Os publicanos e fariseus não fazem o mesmo? E aí ele continua dizendo: lembrai de Deus, que faz nascer o sol sobre bons e maus, e cair a chuva sobre justos e injustos. Pois aquele que assim procede será conhecido como Filho de Deus e adentrará o reino dos céus. Quando nós vemos essa passagem, amai vossos inimigos, o primeiro pensamento que vem à mente é que é uma orientação teórica, que não tem meios de se colocar em prática essa orientação do Cristo. E a primeira válvula de escape nossa é a seguinte: eu não sou o Cristo,
Eu ainda não sou um espírito puro. Como eu posso amar o inimigo se eu tenho dificuldade até de amar aqueles que são meus próximos, que nada me fizeram? Então, nós precisamos analisar essa passagem de uma forma um pouco mais profunda, porque, infelizmente, nosso mundo, a humanidade, de uma forma geral, ainda traz raízes muito profundas do materialismo, que, segundo o Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, é o materialismo, ao lado do egoísmo e orgulho, o maior entrave para a evolução da humanidade. Então, é muito difícil para nós analisarmos essa passagem se olharmos pelas vistas eminentemente materialistas. Porque para o materialista, quando a vida inicia no berço e termina no túmulo, não há lógica que possa corresponder a uma orientação de amar alguém que nos prejudica. Não tem lógica. Portanto, aquele que me perturba, aquele que me persegue, aquele que me prejudica, deve ser extirpado do meu convívio ou da sociedade como um todo. E daí nasce a teoria da pena de morte, por exemplo, da extinção do crime, do criminoso, do extirpar o elemento nocivo da sociedade como forma de depurar a sociedade. Mas nós precisamos entender um aspecto muito mais profundo. Primeiramente, amar os vossos inimigos. Mesmo nós, espíritas, e os espiritualistas de uma forma geral, todos os religiosos, uma vez que a religião, todas, de uma forma geral, admitem a vida após a morte, nós precisamos entender que não casa muito bem essa questão de amar os inimigos. Porque a questão primeira é: como eu posso devotar a uma pessoa que não gosta de mim e eu não gosto dela o mesmo amor, o mesmo carinho que eu devoto a um amigo do coração, a meu pai ou a minha mãe, aos meus familiares, pessoas caras ao meu convívio e ao meu coração? É impossível. E concordo com vocês. Realmente, no nosso atual estágio evolutivo, é impossível nivelar o sentimento do amor em relação a um inimigo da mesma forma que se ama um amigo. Isso nós só alcançaremos quando atingirmos o degrau da purificação. Mas enquanto isso, ainda não conseguimos. Ora, João, então Jesus deveria ter explicado isso melhor, não é? Ou não utilizar a palavra amor. Até porque nós, quando vemos essa orientação, rechaçamos de imediato. Como se Jesus, ao ser perguntado qual o maior mandamento da lei, tivesse dito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, excetuando aqueles que nos prejudicaram. Não foi assim que ele disse. Então, os inimigos são englobados também nessa multidão de próximos, não é? Então, dessa forma, compreendemos que houve um equívoco de tradução
ou melhor, de interpretação do texto evangélico. Porque quando nós falamos em amor, nós estamos vinculando a um amor divino, o nosso entendimento, nesse caso. No entanto, nós precisamos analisar que Jesus falava o aramaico, uma língua extremamente pobre, e que todos os textos evangélicos, os 4 evangelistas, traduziram os seus escritos para o grego, que à época era a linguagem dominante no mundo, o grego. E o grego, ele tem uma linguagem muito mais robusta, muito mais rica. E para vocês terem uma ideia, a palavra amor, ela é subdividida no grego em 3 palavras. Cada palavra significa um amor diferente. Então, nós temos no grego, por exemplo, eros. Eros é o amor que classifica o amor entre 2 pessoas, o amor da intimidade, o amor do casal, o amor que nós convencionamos erradamente chamar de amor-paixão, o amor erotizado. E daí vem a palavra erótico, a palavra grega eros. Então, é o amor que não é aquele definido para os nossos estudos, para as nossas reflexões. Mas temos também o amor fratis, que é o amor referente à família, o amor ao pai, o amor à mãe, o amor aos filhos, o amor aos irmãos, o amor à família, o amor fratis, que derivou o nome de amor fraternal. O amor que se tem a um amigo querido, a um familiar, esse é o amor fratis. Mas o que Jesus quis dizer nessa passagem é o amor ágape, que significa o amor divino em nós, a manifestação da luz divina em nós. Quando somos capazes do amor ágape, nós somos verdadeiros intermediários de Deus na Terra. O sublime sentimento divino do amor de Deus age através de nós. Então, dessa forma, nós compreendemos que não há a possibilidade realmente de termos um amor fratis, ou fraternal, em relação a um inimigo. Abrirmos o nosso coração e confiança a alguém que nós não confiamos. Mas podemos ter em relação a ele o amor divino, o amor ágape. E é esse sentido que Jesus coloca. Mais uma questão interessante na análise do texto. Jesus nos fala: ouviram o que foi dito, amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Eu, porém, vos digo. O que significa isso? A lei instituída por Moisés era essa: amar os amigos e odiar os inimigos. Mas Jesus, como grande governador do planeta Terra, como divino governador e legislador, hábil, aquele que legisla como reflexo puro e perfeito da lei divina de Deus, diz: eu, porém, vos digo, como quem diz, a partir de agora, a lei é essa. A lei é amar vossos inimigos. Mas como, João, podemos ter o amor ágape, o amor divino em relação àqueles que nos odeiam, que nos fazem mal, que nos prejudicam?
É extremamente doloroso e difícil esse processo. Não é do dia para a noite. Porque nós nos habituamos a tal forma enraizar em nosso coração o orgulho e o egoísmo, que é muito difícil esse processo de retorno ao amor ágape. Para que vocês tenham uma ideia, uma lenda que está no Talmud, um dos mais antigos livros sagrados do povo hebreu, e talvez essa lenda seja mais antiga do que o próprio judaísmo, narra, e aqui naturalmente eu vou narrá-la, adaptando às nossas condições de hoje. Havia em uma cidade 2 hebreus, dignos, judeus que levavam a sério o judaísmo, cumpridores dos seus deveres. Os 2 eram comerciantes. E um tinha o comércio em frente ao comércio do outro. E os 2 se odiavam, eram inimigos mortais. Quando um freguês entrava na loja do outro, aquele outro esbravejava, e o vice-versa. Mas eram 2 bons corações. Tanto é que Deus permitiu a um anjo, o arcanjo Gabriel, que descesse à terra para solucionar a questão. Depois de muito reflexionar, o arcanjo Gabriel percebeu que um deles era o coração mais aberto. E apareceu a ele dizendo: eu sou o arcanjo Gabriel. Vim em nome de Deus para resolver essa querela, esse problema entre vocês. Como podemos resolver isso? Eu o odeio mortalmente. Muito simples, disse ele. Jeová, Deus, me permitiu que concedesse a você tudo o que você deseja. Qualquer coisa, qualquer coisa. Só que tem um único porém. Tudo o que você receber, o seu inimigo de frente receberá em dobro. Em dobro? Em dobro. E se eu pedir 10 milhões de reais, ou de dólar, melhor, né? Ele receberá 20. Se eu pedir uma mansão, ele receberá 2. Se eu pedir uma Ferrari último tipo, ele receberá 2. Mas você pode pedir qualquer coisa. O importante não é a felicidade do outro, o importante é a sua felicidade. Escolha de forma sábia, disse o arcanjo. Depois de muito refletir, o comerciante olhou e disse: sim, querido arcanjo Gabriel, qualquer coisa que eu pedir a Deus, ele me concederá? Sim, qualquer coisa. Pois bem, eu tenho um pedido. Eu gostaria que Deus me cegasse um olho. E esse é o reflexo, já há 3.000 anos de civilização, da natureza humana. Nós preferimos que o outro sofra, mesmo que nós soframos junto, do que sermos felizes e vermos o outro feliz. Então é esse egoísmo levado às raias da loucura que nos impede de compreender a orientação linda de Jesus: amar, sentir o sentimento divino em relação aos inimigos. Mas como, João? Como posso? Há algumas etapas nesse processo para amar o inimigo. E aí eu me recordo de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é a única saída. E a partir daí, nós nos recordamos de Paulo: o amor sem ação é paralítico. O amor em ação movimenta as forças da alma.
E o amor em ação é a caridade. Devemos ter a caridade para com os nossos inimigos. E através da caridade para com os nossos inimigos, nós alcançamos o ágape, o amor divino. Mas como, João? Analisando a voz dos imortais. Questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade segundo o entendimento de Jesus? Vamos analisar. Benevolência, indulgência, perdão. 3 degraus para que nos leve à sublimidade do amor divino, do ágape. Benevolência para com o meu inimigo. Ter a certeza de que eu sou um espírito imortal, já vivi séculos sem conta, viverei milênios sem fim. E ele também. Eu tenho o meu lado escuro, o meu lado negro, e tenho o meu lado luz. A benevolência é perceber que ele também. Ele é meu inimigo, mas tem muitas pessoas que o amam. Não existe uma pessoa só má. Sempre há um lado bom. E a benevolência é isso. Olhar o lado bom em todos, principalmente no inimigo. Porque quando digerimos essa ideia de que o nosso inimigo é, sim, uma pessoa boa em algum aspecto, fica mais fácil amá-lo. Mas o segundo degrau que o Espírito de verdade nos orienta é a indulgência. E o que é a indulgência? A indulgência é a compreensão. O compreender os motivos que levam o outro a errar. Então, devemos compreender o nosso inimigo. Que motivos levaram esse nosso irmão a errar contra nós? Ah, João, não tem justificativa o que ele fez comigo. Ele fez gratuitamente. Toda ação tem uma justificativa. E a ação do mal, ela tem a maior de todas as justificativas: o esquecimento de Deus. Se nós já estamos voltados ao Cristo, que já nos comprometemos com a tarefa da renovação íntima, erramos muitas, várias vezes. Quem dirá aquele que nem sequer conhece Jesus? Aquele que nem sequer permitiu que seu evangelho de luz entrasse em seu coração. Como eu agiria se eu estivesse na posição dele, de não conhecer o que eu conheço hoje? Conhecendo o que eu conheço hoje, eu erro? Imagina se não conhecesse. Então, para que possamos ter a indulgência para com o nosso inimigo, para aquele que nos prejudicou, é muito simples. É fazer um exercício de imaginação. Viajar pelas mãos da imaginação 200, 300, 500 anos atrás. E se imaginar como eu era nessa época, antes de conhecer Jesus. E como a gente não vai gostar do que vai ver, a gente vai ter uma pálida ideia do que o caminho que nós já percorremos para encontrar Jesus
talvez seja o caminho que o nosso inimigo está percorrendo agora. Se nós já conseguimos, vez ou outra, nos desvencilhar dos tentáculos do orgulho e do egoísmo, talvez ele ainda esteja totalmente aprisionado. E aí nós conseguimos compreendê-lo. Para chegar à etapa final do processo de caridade, a etapa final, o degrau final, que nos abençoará com a oportunidade de abrir o coração para o amor ágape, para que o amor divino transborde através do nosso coração, que é o perdão. Perdoar o inimigo. E perdoar não é esquecer. Esquecer é uma condição da memória. E há fatos na vida da gente que não se esquece, que ficam gravados na alma, tanto bom quanto mal. O importante não é lembrar ou não lembrar, o importante é o que nós fazemos com a lembrança. Não guardar mágoa, não guardar rancor, não querer se vingar, retribuir o mal que nos fazem com o bem. Isso é perdoar. Não colocar obstáculo à reconciliação. Porque da mesma forma que ele errou contra nós e se tornou nosso inimigo, quantas pessoas eu prejudiquei e que me veem na condição de inimigo nessa existência e existências anteriores. Então, nós nos coloquemos na posição do outro e nós conseguimos atingir a sublimidade do perdão, como Jesus orientou. Muitas pessoas falam que a última lição de Jesus foi sobre o perdão. E eu acredito que seja. Mas analisando e estudando um pouco melhor esse assunto hoje para a nossa reunião, eu cheguei a uma conclusão interessante. Que Jesus deixou a lição mais difícil para o final. E quando ele disse, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, ele não estava apenas falando na lição imortal do perdão, que é essencial, mas estava deixando à humanidade a lição do amai vossos inimigos. E só assim nós conseguimos alcançando a certeza de que o nosso inimigo também tem algo de bom, alcançando a compreensão que ele errou por uma total incompreensão de Deus, muitas vezes, e perdoando, não guardando rancor, mágoa e vingança, nós atingimos o amor ágape e temos força de devolver o mal que nos fazem através do bem. Porque nós, particularmente espíritas, sabemos que não são só inimigos encarnados, que trazemos inimigos desencarnados. E não foi por outro motivo que Jesus disse: reconcilia com vosso adversário enquanto estás a caminho com ele, enquanto estão na terra, para que não suceda coisa pior, para que não reencarne em uma outra encarnação como seu inimigo. Reconciliar, quebrar os laços do ódio agora, porque a morte do corpo físico não muda 1 milímetro do coração humano, do espírito. E o mesmo amor que ele sente por nós continuará. O mesmo ódio que ele sente por nós continuará. Então, a orientação de Kardec é que possamos agir de tal forma
que aqueles nossos irmãos que não temos mais condição de chegar e pedir perdão, que possamos fazer um hino de perdão a eles através das nossas atitudes renovadas, para que eles possam ver em nós não mais o algoz do passado, não mais o inimigo do passado, mas aquele que serenamente hoje já não é mais só treva, é luz também. E principalmente se esforça por viver mais na luz do que nas sombras. Mas, João, como eu consigo fazer isso tudo? Como eu consigo fazer com que os meus inimigos me vejam de forma diferente? Só há uma linguagem, meus irmãos, que o mal ouve: o amor. Não foi por outro motivo que Kardec coloca de forma lúcida: pagar o mal com o bem. E aí vem Jesus e nos coloca: vocês já ouviram, já aprenderam, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, instituindo uma nova lei, anulando a anterior: aquele que te bater a face direita, ofereça a outra face. Aquele que lutar contigo pela tua túnica, dê também o manto. Aquele que te constranger a andar 1000 passos, anda 2000. Porque esses serão chamados filhos de Deus e alcançarão o reino dos céus. O que é isso? Responder o mal que nos faz com o bem. Porque o bem constrange o mal. É a única forma de sermos ouvidos é agir com o bem e com caridade. Porque o nosso inimigo nos tem a pior conta. O nosso inimigo imagina de nós seres totalmente voltados ao mal. Quando demonstramos a ele o perdão, a indulgência, a compreensão, a benevolência, ele se desarma. Eu gostaria aqui de narrar um caso ocorrido na década de 40 do século passado, um caso jurídico do povo norte-americano que abalou as estruturas da sociedade à época. O caso de um homem, um psicopata, que raptava crianças, estuprava e matava. E ele foi pego, preso, julgado. A condenação máxima seria a pena de morte. Como no final do julgamento, após ser condenado à pena de morte, ele, como psicopata, como alma extremamente doente, não esboçou nenhuma reação quando o juiz o condenou à pena máxima. O juiz quebrou o protocolo. As famílias de todas as crianças vítimas estavam ali. Ele fez com que o condenado se voltasse à plateia e, um a um, família a família, falava as últimas palavras para o algoz das suas crianças. Ali foram vários pais e mães, maldizendo-o, que Deus
o encaminhe ao inferno, que você não tenha misericórdia. E outras palavras, cada qual mais negativas possível. E o assassino psicopata sorria zombeteiro. Quando um pai, lavrador modesto, rural, pés sujos de barro do trabalho no campo, olhou o psicopata que sorria. Ele havia matado a sua única filha. Ele olhou nos olhos do psicopata e disse: meu irmão, você levou o maior de todos os meus tesouros. Mas Deus é nosso Pai. E é seu Pai também. Eu acredito nisso. E por isso, eu te perdoo. O rosto, que era um mármore de frieza, se modificou. E aquele assassino psicopata começou a chorar. Porque não há força maior do que a força do perdão. Quando nós somos vítimas de alguém, elevemos as nossas orações a Deus. Porque se passamos por determinada dificuldade, não é porque somos vítimas, porque nas palavras de Joana de Ângeles, na terra existem injustos, existem injustiças, mas jamais haverá injustiçados. Nós que estamos passando pela dor do sofrimento, da perseguição, elevemos as mãos a Deus, pois de alguma forma estamos saindo do túnel escuro e já antevendo a luz da libertação. Aquele, porém, que nos persegue, aquele, porém, que nos prejudica, aquele, porém, que nos pisa, oremos por ele, porque não conhece Deus como nós e está apenas adentrando o túnel de sombras, onde chorará, não o castigo divino, chorará as consequências e a cobrança da sua própria consciência culpada. Porque a consciência, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, é a lei de Deus presa em nós. E segundo o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no título Código Penal da Vida Futura, não há uma só falta que possamos cometer que não traga consigo a consequência natural e correspondente. E aí nós começamos a entender, meus irmãos, o budismo. Buda, Siddhartha Gautama, o venerado Buda, que viveu séculos antes de Jesus. Um dos seus missionários do amor, que já falava, e uma das teses máximas do budismo é: seja capaz do ato incomum. O ato incomum é a caridade. O ato incomum é praticar o amor a todos. E quanto mais difícil é praticar, mais meritório é a nossa condição. Abraham Lincoln, aquele que é até hoje considerado pelos norte-americanos como o maior de
todos os presidentes norte-americanos. Um homem que era lenhador e analfabeto até os 21 anos. Um homem que estudou, que se preparou, porque tinha o sonho de ajudar o seu país. E ele tinha, no meio político, um grande adversário, inimigo até, que sempre o perseguia, sempre apontava suas falhas, sempre o injuriava. Um hábil jornalista, um hábil advogado, que era portador de uma inteligência brilhante e privilegiada. No entanto, detestava Abraham Lincoln. Trabalhou arduamente para que ele não conquistasse a presidência dos Estados Unidos. Mas quando Abraham Lincoln sobe à presidência e toma posse na Casa Branca, quando opta por dirigir e formar o seu corpo de colaboradores, chama este homem para ser um dos mais importantes cargos do seu governo. Dizia ele: ele se diz o meu inimigo, mas eu não sou inimigo dele. Eu não me permito ser inimigo dele. E eu sei que ele é portador de uma inteligência fugaz, ávida, e tem toda a capacidade de me auxiliar a fazer um grande governo. E ele foi chefe de Estado de Abraham Lincoln. E tempos mais tarde, quando um fanático no teatro desfere um tiro contra o peito de Abraham Lincoln, e ele acaba a sua missão gloriosa ali, dias depois, no velório da Casa Branca, o antigo inimigo, ao lado do caixão em lágrimas, diz: os Estados Unidos perde hoje o maior presidente que já existiu. E tenho absoluta certeza que muito tempo passará até que outro homem suba à cadeira máxima desse país e sequer chegue ao mesmo nível desse meu grande amigo Abraham Lincoln. O mal só ouve a linguagem do amor. Só ouve a linguagem do ágape. E é por isso que Jesus nos orienta. Sempre que bater na nossa face direita, ofereça outra face. Sempre que alguém nos prejudicar, oremos por ele, porque ele é um coitado, ele é um doente, ele não sabe o que está fazendo. Ele está começando a plantar os espinhos. E sempre que sofremos em alguma situação da vida, é porque de alguma forma estamos colhendo algo que plantamos no passado. Porque se assim não fosse, a justiça divina seria ilógica e Deus seria cruel e não misericordioso e justo. Se permitíssemos que passássemos um dedo a mais do que o necessário, ou, pior, se ele nos permitisse sermos vítimas
de injustiças. Essa é a lucidez que a doutrina espírita traz. E a partir daí, meus irmãos, vamos refletir. Jesus nos orientou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. Não consegue amar a Deus aquele que não ama o próximo. Não se consegue amar o próximo aquele que não se ama. E só se consegue atingir essa sublimitude do amor ágape, do amor divino em nós, se nós amarmos os nossos inimigos. Como diz, não o amor fratis, não o amor fraternal, não o amor da confiança irrestrita, do carinho, mas o amor divino. Aquele amor que é capaz de derrubar todas as barreiras. Uma história semelhante à de Abraham Lincoln, mais recente a nós, mais conhecida, Nelson Mandela, décadas aprisionado no regime odioso do apartheid. Quando ele saiu, se tornou presidente da África do Sul. Quando decidia por formar o seu corpo de colaboradores, chama o seu ex-carcereiro para ter papel de relevância no seu governo. E quando um jornalista lhe pergunta por quê, ele sorri e diz: meu filho, quando eu saí da prisão, se eu não tivesse forças para perdoar, eu estaria preso até hoje, não obstante fisicamente estar livre. Então, meus irmãos, diante de tudo isso que nós comentamos hoje, nos cabe uma pergunta: é possível amar os nossos inimigos? A lógica, a orientação de Jesus, a lucidez da doutrina espírita diz sim. Segunda pergunta: então por que não fazemos? Talvez a maioria de nós nesse momento esteja pensando: porque eu não consigo amar o meu inimigo. Eu não consigo ter benevolência, ter indulgência, perdoar o meu inimigo. E o que resta para essa noite é a reflexão que eu deixei a semana passada em relação à caridade com os criminosos. Nós não conseguimos amar os inimigos? Ou nós não queremos amar os inimigos? Porque a nossa intolerância, o nosso orgulho e egoísmo, que ainda nos impede de ter o coração aberto ao ágape, ao amor divino, só vai nos retardar em atalhos dolorosos, até que o nosso coração se abra para o verdadeiro amor. Que Deus nos abençoe a todos. Muito bem, João. Maravilha, não? Olha só quantos comentários nós temos aqui. Eu vou fazer Você me perdoe, hein, João? Mas olha só, olha isso aqui. Quer ver? Nós temos aqui, ó. Olha lá. Esse é o nosso Que pensamento bom. de hoje aqui, João. Fico Muito feliz. bem.
é a opinião da nossa querida. Opinião da nossa querida Clarice Eu Rios, que está fico, aqui sempre eu fico presente muito com a feliz de gente. ter a complacência e o carinho dos amigos, viu, Marcelo? Isso é importante, é muito bom, né? Legal. Mas aí tem a Clarice, tem a Adriana, olha só aqui, ó, que ela comentou. Sim, Segue aí, sim, João, olha lá, exatamente. tá vendo? Hoje nós contamos aqui com a presença da Erminda, da Clarice, que eu já falei, da Teca aqui com a Ai, que gente, a bom. Marina Guerra, bastante gente, viu? A turma querida lá do Samaritano está sempre aqui, Marcelo, a, a Madalena, a Luciana, Bom, olha, tá a Edna, muito obrigado pelo seu obrigado, convite, a irmãos. Esse Mira, profundo carinho e amor, viu? Vilma, que maravilha. A Isa, a Marli, tá uma galera de Que sempre aqui bom, nos que bom. acompanhando, viu, João? Muito bom, né? Muito bom. João, Sim, vamos encerrar com uma vamos. prece então, meu amigo? Então eu convido mais uma Vamos vez a lá. todos a elevar o pensamento a Deus e abrir o coração. E nesse término das nossas reflexões, a respeito de uma orientação de Jesus tão grave, tão importante para a nossa vida, rogamos a Deus força, força de arrancar do nosso coração as raízes profundas do orgulho, do egoísmo, para que possamos começar a ver o nosso irmão como irmão fraterno, para que o nosso coração, despido dos sentimentos negativos, possa ser morada do amor divino e, através daí, possamos ver Deus no nosso irmão, ver Deus na sua obra e, finalmente, entender que nós estamos aqui não para ser servidos, mas para servir Jesus como a felicidade suprema. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, viu, João? Muito obrigado mais uma vez. Aqui, deixa eu colocar também aqui a mensagem da nossa amiga Erminda. Olha lá, que exemplo de vida, irmão João Máximo. Deus te ilumine em todos os A momentos todos da nós, sua vida. Erminda, que Deus abençoe a cada Amém. um que está aqui conosco, Todos nosso nós. profundo carinho e amor. Sintam-se abraçados. A Isabela também aí feliz, grata. A Teca, gratidão, João, levarei pela vida esses ensinamentos do perdão. Todos nós vamos aprendendo aos pouquinhos, né, Exatamente. João? Quanto Cada mais se mensagem fala do Evangelho de Jesus, mais ele vai exatamente. penetrando a alma, né? Exatamente. Como é que você. A gente estava comentando antes da reunião começar, mesmo que você disse que a gente Repetir, tem que repetir repetir para sempre aprender para o que um coração dia sentir. ele não entre apenas na mente, mas chegue no coração, não é? Chegue no coração. Perfeito. Maravilha. Maravilha, João. Pessoal, meus amigos, boa semana a todos vocês. Muito obrigado pela presença aqui. Agradecer especialmente ao João, né? E fiquem vocês também, ao longo da semana, acessem o canal do Samaritano aí para ouvir outras músicas do nosso companheiro Jaguar, que vai nos brindando aí com suas canções. E é isso aí. Encerramos mais Agradeço a um todos que encontro, pessoal. acompanharam, meu profundo carinho, gratidão. Gratidão, Marcelo, por mais essa oportunidade e que Jesus ilumine sempre esse trabalho maravilhoso. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Boa semana para Fiquem com vocês. Deus.